Olá, aventureiros! Vamos falar hoje sobre 10 macacos gigantes marcantes da cultura pop. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras! E começando inicialmente com a menção honrosa do Arranca-Língua e do Mapinguari, duas criaturas folclóricas aqui do Brasil, né? Um que parece justamente um gorila gigante que arranca a língua dos animais, e o outro que é o Mapinguari. Ele é uma criatura humanoide, peluda, normalmente com uma boca enorme no meio do peito, e algumas lendas falam até que ele é capaz de imitar o som de outros animais para poder pegar e confundir as pessoas e depois devorá-las. Então, é uma menção honrosa, não fazem parte diretamente da lista, né? Porque eu vou pegar uma coisa mais cinematográfica, de umas grandes produções que marcaram mais a cultura pop como um todo, mas são duas criaturas com lendas muito interessantes, né? Temos alguns quadrinhos que foram produzidos inspiradas nelas, né? Se você conhece alguma produção legal, aproveita e coloca aqui embaixo se você já viu materiais interessantes baseados nele. E número 2, o pessoal do Planeta dos Macacos também vai ficar meio de fora, porque nos materiais originais eles eram conhecidos mais do que pela inteligência do que pelo tamanho deles, que era uma coisa na verdade mais humanoide, né? Tanto que nas versões recentes de O Planeta dos Macacos, nós temos realmente macacos de tamanho e aspecto normal, só que com inteligência, né? Então, essa é mais do que a questão do tamanho grande ou monstruosidade deles que acaba se destacando. Então, vamos começar a nossa lista. E vamos começar pelo número 10, que é o Pé Grande, que já teve múltiplas versões, aquela questão, né, de um ser intermediário entre humano e macaco, várias aparições, e tem um seriado, assim como um filme que originou esse seriado, que é um sitcom, que se chama O Hóspede do Barulho, onde temos um pé grande que é super amigável, que é encontrado no meio da floresta, e uma família traz ele para dentro de casa para esconder ele dos caçadores. Então temos um ser com mais de 2 metros de altura, com super força e que não sabe se comportar exatamente em sociedade, né? E eles têm que cuidar do bichinho, né? É um seriado bem divertido, o filme também é legal, aconselho vocês irem atrás, né? Então, quem quiser se divertir um pouco, essa é a primeira dica. O próximo é o Optimus do Beast Wars, o seriado dos Transformers, que é feito o primeiro do tipo feito em computação gráfica, onde tivemos pela primeira vez os seres todos com forma animal, no qual os mocinhos eles eram com formas de mamíferos, né, enquanto os outros tipos de bichos eram justamente os vilões da história. Sendo que o líder, que tinha o nome de Optimus, homenageando o grande Optimus Prime, que lutou na guerra, que era justamente o desenho original dos Transformers dos anos 80, ele tinha a capacidade de assumir a forma de gorila, né? Então temos um robô mais ou menos gigante, né, já que ele tinha um tamanho próximo, um pouco maior do que um ser humano, né, e que ele assumia a forma de gorila na forma animal dele, né. Depois teve inclusive a continuação Beast Machines, né, no qual temos ele depois de múltiplas transformações, com várias formas híbridas entre máquina e a forma gorila dele, assim como acontece com outros heróis da história. Agora, vamos pro número 7, que é o gorila albino de Rampage, Destruição Total. Esse filme, no qual temos justamente 3 animais que são contaminados por uma substância que começa a causar mutações. No caso, o gorila albino, ele foi salvo por um primatologista da selva, né? Então, tanto o primatologista quanto ele meio que são meio avessos aos humanos, né? Só que depois que ele é atingido pelo líquido, ele começa a pegar, sofrer, ficar cada vez maior, ficar cada vez mais monstruoso, né? E nosso querido T-Rock tem que pegar, que é o primatologista, tem que pegar e trazer de volta a inocência dele, tentar tirar o lado monstruoso da consciência dele, trazer ele novamente pro lado do bem, né? Inclusive, com isso, ele se torna meio que um herói da história, né? A partir da metade, né? Lutando contra os outros monstros gigantes que aparecem na trama. Então, já falamos do número 10, número 9, número 8, vamos falar agora do Goldar, de
Power Rangers! Sim, gente! Um dos primeiros grandes vilões do seriado. Um vilão que durou 3 temporadas. O guerreiro simiesco com a armadura dourada, que lutava pelos feiticeiros do mal e que ficava de tamanho com vários metros de altura, dezenas de metros de altura para lutar contra os robôs gigantes, várias vezes ao longo do seriado, né? Inclusive ganhando na segunda temporada um upgrade com um par de asas pelo novo vilão Lord Zed, né? Que fala originalmente que ele servia ao Lord Zed, depois quando ele tinha asas, e quando ele foi pra Rita Repulsa, as asas dele foram arrancadas, né? Então a gente começa a ter até uma mitologia própria formada ao redor da historinha do Goldar e dos vilões, né? Começa a ficar um pouquinho mais, só um pouquinho mais de profundidade, que é bem interessante. E recentemente, em Power Rangers Morfagem Feroz, o vilão ressuscita devido a uma super tecnologia e muito mais poderoso para atacar e destruir a nova geração de Power Rangers. Então o Goldar tá na nossa lista. Fora o fato de que tivemos vários macacos gigantes dentro da história de Power Rangers, tanto Megazords lutando pelo bem, quanto monstros, macacos pelo mal, né? E valendo a pena fazer uma mençãozinha pro macaco do rap, que é de um dos episódios mais interessantes, onde o macaco de estimação de uma Power Ranger, ele acaba sendo atingido pelo feitiço dos vilões e se transforma num monstro macaco. Então a história passa a ser não do tipo vamos derrotar o macaco, mas eles têm que lutar meio apenas na defensiva os Power Rangers, para evitar, inclusive, evitar e conter os danos do macaco, enquanto eles tentam achar um meio de transformar ele de volta ao animal bonzinho que ele era antes. Então, nosso próximo, o número 6, são os Saiyajins, mais precisamente na sua forma Onzaru. Quem não lembra de Dragon Ball Z, onde temos a revelação de que Goku é um alienígena, a raça dele, os Saiyajins, eles têm um rabo de macaco que quando atingido pela luz da lua transforma eles em macacos gigantes extremamente poderosos, e que essa era meio que a habilidade especial que essa raça guerreira usava para pegar e destruir mundos. Sendo que inclusive é falado que o pessoal da realeza tem o poder de emular os raios da luz, dando seus poderes de controle de energia, assim, não precisando de questões astronômicas para poder se transformar, né? Tanto que você eliminava esse poder cortando o rabo dos Saiyajins. E em Dragon Ball GT temos novamente de duas formas bem distintas trazido o Onzaru. Em primeiro lugar, temos Saiyajin não apenas se transformando em Onzaru, mas assumindo a forma de Super Saiyajin Onzaru. Então temos uns Ozarus dourados, né, que tem o poder do Ozaru mais o poder do Super Saiyajin. E temos o Super Saiyajin 4, que tanto o Goku quanto o Vegeta eles atingem esse poder, no qual eles fundem o poder do Super Saiyajin normal com o poder do Ozaru super controlado, né? Então eles têm aquele aspecto meio homem, meio macaco, né? Com poderes absurdos. Lembrando que dá uma olhada na descrição do vídeo, onde temos vários links interessantes, inclusive de um livro de aventura, O Aventureiro do Espanto. Dá uma olhada aí, galera! Prosseguindo então o nosso top 5, vamos falar de dois de uma vez, que são Dr. Gore e Caras, os grandes vilões do seriado Spectreman. Mais precisamente, o que são esses vilões desse seriado que chegou a durar 3 temporadas, fez mega sucesso aqui no Brasil, tivemos até quadrinho deles recentemente lançado por aqui. Basicamente temos o planeta natal do Dr. Gore e do Caras. É um mundo onde seres bem mais parecidos com macacos evoluíram, que vieram de civilização dominante, mas tecnológica. E o Dr. Gore era um super gênio desse mundo que queria dominá-lo. Ele acaba sendo preso, só que Caras, que é um dos grandes líderes militares, ele quer dominar o mundo. Então ele pega, liberta o Dr. Gore e ambos fogem do planeta e vêm pra Terra. Aqui na Terra, eles veem que o planeta é bem mais primitivo, então eles resolvem pegar todos os grandes problemas da humanidade, especialmente a poluição, e usar contra a própria humanidade para assim poder dominar a Terra. Então em vários episódios o Dr. Gore ele cria monstros gigantes a partir da poluição, e o próprio Caras, ele mais de uma vez ele se transforma em macaco gigante. Inclusive temos um episódio clássico, que se não me engano é o Exílio de Spectreman, no qual o Dr. Gore ele pega um outro gorila
de um zoológico, dá inteligência e habilidades extras pra ele virar meio que um segundo cara servindo ele e bota os dois se transformando em gigante pra pra finalmente derrotar de vez o Spectreman. Episódio muito legal, galera. Pra quem curte filmes filmes antigos de ficção científica, ou aventuras clássicas de monstros gigantes, o seriado Spectreman é um prato cheio. E falando em monstros gigantes, vamos entrar pro trio paradador aqui da nossa lista. Estamos falando de Poderoso Joey, Mechanic Kong e o próprio King Kong. Mas Luiz, por que você botou esses três juntos? Por causa que Poderoso Joey, ele é quase uma espécie de remake, entre aspas, do King Kong original. Ele foi feito pela mesma equipe do King Kong. O King Kong não preciso nem comentar, né, que é a história clássica, que você vai até um mundo perdido, inclusive é inspirado em um livro. Aí então, dentro desse mundo, dessa ilha pré-histórica, no filme clássico, né, é encontrado o Kong, que ele é o grande rei da ilha e é idolatrado pelos raros humanos que vivem lá, então ele é trazido para a cidade para ser usado como um show de circo, né, só que ele acaba escapando e causando caos, né, sendo mostrado muito mais como seres humanos maltratando o Kong e levaram o coitado a fazer isso. Afinal ele estava feliz no meio da floresta, ele tinha um papel ecológico dele de equilíbrio na Ilha da Caveira, né, trazido para cá, né, e agora tivemos vários remakes ao longo dos anos do King Kong, sendo que na última versão ele tá no mesmo universo do Godzilla e agora vai enfrentá-lo em Godzilla vs Kong. Já o Poderoso Joey, ele é feito pela mesma equipe, só que ele é um macaco menor, com um clima mais otimista e suave do que o tom mais trágico do primeiro King Kong, né? E o Joey é justamente, o Poderoso Joey justamente é o macaco gigante, apesar que não tão grande assim, que é trazido como entretenimento pro meio da civilização, né? E ele precisa dar um jeito de pegar e escapar para voltar pro seu lar. Ele chegou, inclusive, até um remake nos anos 90, que é mais ou menos, mas é um filme divertido da sessão da tarde. E o Mechanic Kong? O que é essa criatura? Simplesmente, na época que a Toho tinha em mãos Godzilla vs Kong, ele criou uma continuação indireta pro filme, onde o King Kong enfrenta uma versão robótica de si mesmo, que é o Mechanic Kong, criado por um Super Sentai. Só que tem um detalhe, Mechanic Kong foi criado anos depois, nos anos 60, só que muitos anos antes do primeiro Godzilla versus Mechagodzilla. Então podemos pensar até onde esse experimento do cinematográfico de botar o Godzilla ou o King Kong lutando contra uma versão mecânica de si mesmo inspirou a Toho anos depois a fazer a mesma coisa com o próprio Godzilla. E vocês sabiam disso? E quais filmes aqui vocês já assistiram? Quais outros macacos gigantes ou macacos monstruosos vocês gostariam de assistir? Filmes legais e gostariam de compartilhar com a gente? Lembrando que se gostaram, compartilhem com seus amigos, dá aquele like, bota um comentário aqui embaixo e até mais, galera!